Olá, galera do cursinho FATEC ETEC, eu me chamo Maiara, sou professora de Biologia e o tema da nossa aula de hoje é classificação e níveis de organização de seres vivos. Você já se perguntou por que um ser vivo é considerado um ser vivo? É porque ele respira? É porque ele se movimenta? É porque ele fala? Então aqui é muito difícil você definir o que é vida. Então nós estabelecemos alguns critérios para classificar os seres vivos de forma geral. O primeiro delas é a composição química. Então todos os seres vivos possuem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Nossa, professora, mas é muito difícil gravar todos esses elementos químicos de uma vez. Por isso que nós da biologia, criamos uma sigla para facilitar a vida de vocês. E essa sigla é a CHOMPS. CHOMPS significa carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tudo certo? A segunda característica que classifica os seres vivos é a célula. A célula é uma estrutura funcional da vida. Todo ser vivo possui célula. A célula, ela pode ser procarionte ou eucarionte. O que é uma célula procarionte? Bom, se você for cortar a palavra, pro significa primeiro, carionte, núcleo. Então, primeiro núcleo. Vai ser aquela célula mais simples. É uma célula que possui parede celular e o material genético disperso ao longo do seu envoltório celular. A célula eucarionte, ela pode ser de origem animal ou origem vegetal. É uma célula que vai ter uma carioteca. O que seria essa carioteca? É o envoltório nuclear. Então, se vamos cortar a palavra, igual nós fizemos com o procarionte, se nós cortarmos a palavra, eu é verdadeiro, carionte, núcleo. Então, possui uma carioteca verdadeira. E essa carioteca vai cobrir o material genético. Ela pode ser de origem animal ou vegetal, tá bom? Ela parece como se fosse um ovinho mesmo, Tem a gema e a clara em volta. Algumas outras características que vão classificar os seres vivos seria crescimento. Toda célula precisa crescer. Até uma bactéria. Como professora, a bactéria é muito pequena, mas para ela se reproduzir, ela precisa crescer. Não é aquele crescimento, nossa, como ele é grande, é um crescimento de largura. É um crescimento de célula mesmo, de envoltório celular, de compartimento. Reação. Todo organismo vai ter uma reação em frente a um estímulo. Vamos pegar o exemplo de uma planária. Uma planária é um vermezinho que possui 2 ocelos aqui na cabeça. Quando a planária está se movimentando e ela identifica a luz, ela muda o seu foco. Ela é afótica, ela tem pavor à luz. Então ela recebe esse estímulo, que é a luz, e ela muda a sua trajetória de movimento. Isso é uma reação que ela tem em frente à luz. Então todo o organismo, por mais simples que ele seja, ele vai ter uma reação. Movimento também é uma característica de um ser vivo. Mas é o movimento de andar, de se mexer, de falar? Não. O movimento é diferente de locomoção. Uma planta, ela não se locomove, mas ela tem um movimento. O caule dela vai se mover em direção à luz. Então, não necessariamente, movimento está relacionado com locomoção. E evolução? Evolução, todo organismo evolui. Aí você vai me perguntar, professora, mas como que eu classifico que é uma evolução da célula? Os seres vivos, eles estão se modificando. E essas modificações vão se manter ao longo de gerações. Essas modificações, elas podem ser por mutação, tem uma mudança ali no material genético dela, no DNA, e essa mudança vai passar ao longo do tempo para as próximas gerações que ela está inserida. Hereditariedade também faz parte da evolução. Pensa, mãe, eu tenho cabelo preto. Por que eu tenho cabelo preto? E você também tem o cabelo preto. Significa que o seu gene foi passado para mim. Então, a hereditariedade tem a ver com a evolução.
o metabolismo, ele pode ser classificado como anabolismo e catabolismo. O que é metabolismo? Primeiro de tudo, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que vão ocorrer ali na célula. Pensando em anabolismo, vamos pensar na produção de uma proteína. Para produzir uma proteína, eu preciso ter um conjunto de aminoácidos. Esses aminoácidos eles precisam se juntar para criar uma molécula maior, que é a proteína. Então, esse é o processo de anabolismo, quando eu pego duas moléculas menores e junto com uma maior. E eu também vou ter o processo de catabolismo, que é, vamos pensar, você acorda e você vai tomar café da manhã. Aí você come um pão. Lá no pão, você vai ter carboidrato, glicose. Essa glicose é uma molécula muito grande e ela vai precisar se quebrar para virar moléculas menores, certo? Então, vai ter um processo de catabolismo do seu organismo e as células elas vão se quebrar. Então, o processo inverso ao anabolismo. Aí você vai perguntar, professora, e os vírus? Os vírus não possuem estruturas celulares, né? Eles não podem ser classificados como procariontes ou eucariontes. Eles possuem material genético, mas eles não possuem células, tá? Mas eles são capazes de evoluir e eles também possuem material genético, tá bom? Mas eles são acelulares. Outras características que nós também podemos classificar com seres vivos seres autótrofos e os seres heterótrofos. Vamos destrinchar a palavra mais uma vez? Auto é de si mesmo e trófos é alimentador. Então ele se alimenta da matéria que ele mesmo produz. Quais são os seres que produzem o seu próprio alimento? As plantas e as algas. As plantas vão realizar fotossíntese e as algas, a maioria delas, realizam a quimiossíntese. A matéria orgânica vai ser proveniente da oxidação de substâncias inorgânicas na quimiossíntese, por exemplo. Então aqui, todos os seres autotróficos, eles são capazes de produzir seu próprio alimento. Os seres heterótrofos, distintos. Tróficos é alimentação. Então, alimentação distinta. Ele não vai produzir sua própria matéria orgânica e ele vai precisar se alimentar de outros seres. Nós somos seres heterotróficos, nós precisamos nos alimentar de uma outra fonte, nós não produzimos nossa matéria orgânica. Alguns fungos também. Tudo certo? Outra característica que nós temos, os seres vivos têm, é respiração. Eles podem ser classificados como aeróbicos e anaeróbicos. Aeróbicos, aero, toda vez que tem essa palavra de aéreo, significa que tem oxigênio envolvido. Então nós precisamos de oxigênio para respirar. Mas existem seres que são anaeróbicos, como é o caso de alguns fungos e algumas bactérias. Como que eles vão fazer para respirar? Eles vão realizar fermentação. Essa fermentação, ela pode ser lática ou ela pode ser alcoólica. Vamos pensar na lática? Por exemplo, você tem lá um leite que tem a lactose, né? Com o organismo fazendo fermentação, essa lactose vai ser quebrada e vai gerar o ácido lático. E é a partir do ácido lático que ela vai obter o oxigênio dela. E a alcoólica, a gente tem um grande exemplo nas indústrias, por exemplo, que tem a fabricação de cerveja, que tem a fabricação de vinho, que vai gerar etanol. Vou até colocar a forma. Vai gerar etanol e gás carbônico. E a partir disso que ela vai realizar, vai ter a respiração dela, o conjunto de respiração. E também tem outra característica que é a reprodução. A reprodução ela pode ser assexuada, que as bactérias é o maior exemplo, elas se reproduzem assexuadamente. Como que é isso? Um organismo, ele vai se dividir, ele vai ter essa divisão citoplasmática e gerar organismos idênticos a ele. Então, não tem variabilidade nesse processo assexuado. Já a reprodução sexuada, que o maior exemplo somos nós,
nós temos troca de material genético. Então, você tem metade do seu pai e metade da sua mãe. Você não é igual a eles. Já um organismo proveniente de uma reprodução assexuada, ele vai ser igual ao seu genitor. Todas as células vão ser idênticas, então não tem variabilidade. Já na sexuada tem variabilidade. Na reprodução sexuada também, nós vamos ter gasto de energia, tá? Já na sexuada não, é muito simples, ela só se divide e se reproduz localmente igual a ela. Na sexuada tem um gasto maior de energia e disposição também. Bom, galera, vamos para a segunda parte da aula. Eu coloquei aí uma imagem para que vocês consigam visualizar melhor, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre os níveis de organização dos seres vivos. E o nosso objetivo aqui é saber como que nós partimos de uma pequena estrutura como uma célula para uma grande estrutura como o planeta. Vocês têm ideia? Bom, a primeira imagem que aparece ali para vocês, lá em cima, antes da primeira setinha, representa uma célula eucariótica, ou seja, uma célula que possui carioteca, que possui núcleo, beleza? Provavelmente é uma célula animal. E nós vimos também na primeira parte que a célula ela é a unidade estrutural, funcional e básica de todos os seres vivos. Os indivíduos eles podem ser uni- ou plurimulticelulares. Como assim? Os seres unicelulares eles possuem apenas uma célula, enquanto que os seres multi- ou pluricelulares são constituídos de várias células. Um exemplo de ser unicelular são alguns protozoários, algumas bactérias, enquanto que os multicelulares são os organismos maiores, como o homem, como os animais, aqueles indivíduos que possuem uma estrutura corporal mais complexa. Quando nós temos um conjunto de células unidas e atuando para uma mesma função, nós falamos que nós temos um tecido. Então, aí na imagem, na segunda flechinha, nós temos um monte de células juntinhas. Vale lembrar que essa imagem ela está fora de escala. Então, o fato da célula lá estar maior do que o tecido não significa que a célula é maior que o tecido. Mas o tecido é união de células. Bom, tecido ele pode ser ósseo, sanguíneo, cartilaginoso. Cartilaginoso, coloca a mão na pontinha do seu nariz. Coloca a mão na pontinha da sua orelha. Tudo isso é tecido cartilaginoso. Tranquilo? Bom, quando esses tecidos eles começam a se juntar, eles vão formar órgãos. E os órgãos, eles podem ser unidos em torno de uma mesma função, uma função em comum, como, por exemplo, fazer a circulação sanguínea, eliminar excretas, realizar respiração e assim, então, formar sistemas, beleza? Então, a união desses sistemas irá formar um organismo, como eu, como você. E vale lembrar que esse esquema só vale para organismos pluricelulares. Nos organismos unicelulares, a célula já é o próprio organismo, beleza? Então, quando os organismos iguais e semelhantes se reúnem, nós temos uma população. Bom, tá ali representada no esqueminha, né? Um globo com um monte de organismos. Beleza? População é o conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que vão habitar determinada região geográfica. Bem, peraí. O que é ser da mesma espécie? O que vocês acham que é ser da mesma espécie? Nós, da biologia, falamos que os seres da mesma espécie são aqueles que são capazes de realizar cruzamentos em condições naturais, produzindo descendentes férteis. Mas, professora, eu já ouvi uma história aí de que existe um bicho chamado ligre, que é a união de leão com tigre. Tá, mas aí já tem a mão do homem, né? Ele pegou e cruzou, mas o ligre é híbrido, ele não gera descendentes férteis. Beleza? Então, não é da mesma espécie. Só pode cruzar seres da mesma espécie que gerem descendentes férteis. Beleza? Bom, agora, quando nós temos um conjunto de seres vivos de diferentes espécies que vão coabitar em uma mesma região, nós chamamos isso de comunidade de indivíduos. Então, tá ali na imagem, o homem, a cobra,
formiga, inseto e etc. São seres de diferentes espécies habitando uma mesma região. Quando esses indivíduos ali, na outra setinha, estão em interação com fatores abióticos, como assim abióticos, né? Nunca ouvi essa palavra. Bom, fatores abióticos são fatores que interferem na nossa vida cotidiana, mas eles não são vivos, como, por exemplo, luminosidade, temperatura, vento, água, composição do solo, pressão. Então, tudo que não é vivo e está interagindo com o ser vivo, tudo isso, todo esse sistema, nós chamamos de ecossistemas. Já ouviram essa palavrinha, né? Uma palavrinha muito famosa, as pessoas gostam bastante dela. E, por fim, quando nós temos o conjunto de ecossistemas, o conjunto de regiões do planeta Terra, capaz de abrigar algumas formas de vida, nós temos a chamada biosfera, né? O planeta, onde abriga toda essa estrutura. Bom, então essa foi a segunda parte da aula. Qualquer dúvida, escrevam para o professor Tiago, que vai estar acompanhando vocês durante a aula. Vamos voltar agora para o vídeo e fazer alguns exercícios. Lembrando que a próxima aula é de citologia, com a professora Marina. Então, qualquer dúvida sobre a aula, anote e pergunte. Beijos, até mais! Bom, pessoal, então vamos resolver alguns exercícios sobre a aula de hoje. Na página 45 do vestibulinho, nós temos o exercício 5 com o enunciado. Qual das alternativas distingue organismos heterotróficos de organismos autotróficos? Na alternativa A, fala assim: somente organismos heterotróficos necessitam de substâncias químicas do ambiente. Não. Na nossa aula eu falei que organismos autotróficos, eles precisam retirar as suas substâncias, as substâncias químicas para produzir a sua matéria orgânica. Então a A está errada. B. Somente organismos heterotróficos fazem respiração celular. Alternativa errada. E os organismos autotróficos, como é o caso das plantas, eles também realizam respiração celular. C. Somente organismos heterotróficos possuem mitocôndrias. Não, as plantas, por exemplo, elas são autotróficas e elas também possuem mitocôndrias. D. Somente organismos autotróficos podem viver com nutrientes inteiramente inorgânicos. Essa alternativa está correta, porque os organismos autotróficos, eles fazem a sua matéria orgânica pela oxidação de substâncias inorgânicas. E a alternativa E, somente organismos autotróficos não requerem gás oxigênio. E aí nós vemos a partir da nossa aula que essa afirmação está errada. Bom, um outro exercício que nós iremos fazer é o exercício 3 da mesma página, página 45, que fala: sobre a reprodução assexuada, A. Gera descendentes distintos? Não, na minha aula eu falei que organismos que realizam reprodução assexuada geram indivíduos idênticos a ele. Então, essa informação está errada. B. Ocorre em todos os mamíferos? Não, os mamíferos geralmente se reproduzem, na sua maior parte, se reproduzem de forma sexuada. C. Precisa de 2 indivíduos? Não, nós vemos lá o caso da bactéria, que ela consegue esmagar o citoplasma dela e gerar 2 indivíduos idênticos a ela, então não precisam de 2 indivíduos. D. É fonte de variabilidade? Também não. Para ter variabilidade, você precisa ter a junção de 2 gametas, de 2 materiais genéticos. Você precisa ter a troca de material genético. Tem variabilidade na reprodução sexuada, na assexuada não. E. Produz seres idênticos? Sim, porque os seres vão ser idênticos à célula genitora. Então, pessoal, é isso. A alternativa correta é a E. E espero que vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigada!